Oi, aqui é a Van, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso terceiro encontro desse workshop terapêutico, onde eu tô te ensinando como aproveitar melhor as propriedades terapêuticas das ervas medicinais, dos alimentos e dos óleos essenciais para você ter uma vida muito mais produtiva e com muito menos estresse. E se por acaso você está chegando agora, por favor, eu te peço para você voltar e assistir a primeira aula e a segunda aula que estão disponíveis aí para você, porque na primeira aula eu explico o que é essa tal da medicina ayurvédica, que é um dos caminhos terapêuticos que eu escolhi para minha vida. Rapidamente falando, a Ayurveda, na etimologia da palavra, significa ciência da vida. É uma medicina indiana milenar que está aí disponível para a gente, para nos ajudar a ter um autocuidado, a nutrir o nosso autocuidado e também o cuidado da nossa família, tudo de uma forma completamente natural. E lá na primeira aula eu já explico sobre o conceito do Agni, do fogo digestivo, e o quão importante ele é para a gente eliminar alguns desconfortos e desequilíbrios tão chatinhos do nosso dia a dia, como dores estomacais, prisão de ventre, ou intestino solto demais, dores de cabeça, enxaqueca, insônia, crise de ansiedade. Ai, respira fundo, porque esses desconfortos que são tão pequenos, que são assim, só pequenos incômodos, na verdade atrapalham e muito a nossa vida. Então, dá uma olhadinha lá na primeira aula que eu falo sobre isso, e na segunda aula eu já te ajudo, já te dou algumas dicas de como você pode começar uma desintoxicação no seu corpo. E te acalma aí, que eu sei que a palavra desintoxicação muitas vezes soa como assim, ai meu Deus, eu vou ter que fazer uma dieta radical, vou ter que sair mudando tudo na minha vida, eu não tenho tempo, eu quero ter uma vida mais saudável, mas eu não tenho tempo. Te acalma, porque é possível sim a gente começar a nutrir uma vida muito mais saudável e muito mais equilibrada com algumas pequenas mudanças. E na segunda aula eu falo sobre os alimentos incompatíveis, ou seja, algumas incompatibilidades alimentares que você pode estar aí nutrindo na sua vida e que acarretam grandes problemas. Um deles é a intoxicação alimentar. E quando eu falo em intoxicação alimentar, não é assim dessas que você vai se intoxicar e vai parar no hospital. Bom, quer dizer, se você continuar se intoxicando, um dia você vai parar no hospital, talvez não te diagnostiquem como intoxicação alimentar, mas vários problemas como cansaço mental, falta de concentração, procrastinação e até alguns outros desconfortos do trato gastrointestinal, tudo isso pode estar sim conectado com os alimentos incompatíveis que você está ingerindo aí no seu dia a dia. Por exemplo, a combinação do leite de vaca com a banana. Ai, é uma combinação incompatível, mas se você quer saber mais sobre isso, volta lá na segunda aula que vai ser bem importante, porque lá tem uma lista completinha dos alimentos incompatíveis e eu já também te dou algumas dicas de algumas especiarias que ajudam a diminuir o refluxo, a azia. Então, se você tiver aí algum desconforto gastrointestinal, é muito provável que o seu fogo digestivo esteja muito alto, ou se você tiver com um cansaço mental muito grande, dificuldade para se concentrar, é também muito provável que o seu fogo digestivo esteja muito baixo. Aliás, até crises de ansiedade, muitas vezes é decorrência de um fogo digestivo muito baixo. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto e ainda não viu a primeira aula, por favor, volta lá para a primeira aula e depois desfruta da segunda aula, onde já tem várias dicas para você colocar no seu dia a dia. Porque eu estou falando nesse workshop desde o início que eu não sou uma terapeuta radical, muito pelo contrário, eu escolhi como uma missão ajudar o maior número possível de pessoas, essa é a missão da minha vida. E quando eu falo ajudar, eu estou falando em ajudar as pessoas a se reconectarem com elas mesmas, a pararem de ser simplesmente pacientes e se tornarem agentes da sua própria transformação. E você também pode fazer isso com passos muito pequenos, muito tranquilos, sem abandonar a sua pizza, seu brigadeiro de colher ou seu vinhozinho noturno quando você tiver afim, tudo de uma forma equilibrada, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas é possível a gente ter assim uma vida mais saudável. Inclusive dou até algumas dicas aí de como você pode tomar o seu cafezinho de uma forma mais saudável, porque o café, ele é um estimulante natural, mas ao mesmo tempo ele estressa o nosso organismo. Mas não se preocupe que para isso existem os antídotos. Um dos antídotos para o café é o cardamomo, outro antídoto é a noz moscada. São duas especiarias que a gente pode colocar um pouquinho no nosso café e já ajuda muito a assim, diminuir os impactos maléficos da cafeína no nosso dia a dia, sem ter que abandonar o super cafezinho, certo?
Mas olha só, uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês é que absolutamente tudo o que eu estou falando nesse workshop terapêutico durante esses nossos 3 encontros levam em consideração a medicina ayurvédica, que é essa medicina indiana milenar. Ou seja, quando eu falo dos alimentos, quando eu falo das ervas, quando eu falo dos óleos essenciais, eu estou trazendo esse conhecimento sob a luz da perspectiva ayurvédica, porque assim, é muito diferente a gente falar por uma perspectiva de um nutricionista, de um médico ocidental, da homeopatia. Por exemplo, uma diferença básica aqui entre a homeopatia e a medicina ayurvédica. Para a homeopatia, semelhante cura semelhante. Já pela perspectiva do Ayurveda, oposto, cura oposto. Ou seja, se eu estou aí vivendo uma crise de ansiedade, com pensamentos muito confusos, com uma dificuldade de concentração, meu corpo esfria, as minhas mãos ficam trêmulas, então, para o Ayurveda, o melhor é que você coma coisas quentinhas, é que você tome um chá quente, inclusive que você tome um banho do morno para quente, para acalmar um pouco a sua mente e o seu organismo, porque você está todo aí com um desequilíbrio mais frio, com os tremores, com pensamentos muito confusos, que é um desequilíbrio do ar, então a gente tem que trazer o fogo um pouquinho para você, para dar uma equilibrada no seu organismo, certo? E bom, como foi prometido, como vocês me pediram e eu falei que eu ia fazer isso, esse nosso terceiro encontro a gente vai falar sobre óleos essenciais e também um pouco sobre óleos graxos e claro que eu já vou dar uma pitada aí em ervas medicinais também, porque afinal de contas esse é o nosso último encontro, então a gente vai ter que aproveitar o máximo possível. Já prepara sua caneta, papel para você anotar absolutamente tudo que você puder, porque aqui nesse terceiro encontro eu vou te dar assim, como eu posso dizer, um presente especial. Realmente um presente especial, porque existem vários cursos de aromaterapia no Brasil, vários cursos muito bons de aromaterapia. E olha só, uma das coisas que eu sinto falta quando eu vejo esses cursos é que a grande maioria ele tá com um enfoque muito mais voltado para a pessoa que quer se tornar aromaterapeuta ou que já tem algum conhecimento em aromaterapia e nada contra isso, mas eu sinto falta de como é que a gente explica para uma pessoa que quer usar o óleo essencial no seu dia a dia, que não tem nenhum conhecimento em aromaterapia, que não sabe nem como comprar um óleo essencial, qual a diferença, o que ela tem que prestar atenção e como é que ela pode usar esse óleo essencial de uma forma segura e eficaz. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nesse nosso terceiro encontro e claro, eu já vou dar algumas dicas aqui de óleos bons para foco, para memória, que relaxam a mente e inclusive de um óleo que é o meu queridinho, que é o óleo de linhaça, que é um óleo graxo. A gente vai falar sobre ele porque ele é assim, gente, ele vai tratar a gente, ele cuida da gente. Para mim, o óleo de linhaça é isso, ele cuida da gente desde a nossa pele até a nossa memória. Ou seja, o óleo de linhaça é incrível e eu vou falar também sobre ele. Mas claro, antes de eu entrar nesse assunto tão maravilhoso que é a aromaterapia, que são os óleos essenciais, por favor, você presta muita atenção nessa história que vem agora, porque eu quero te inspirar e te lembrar que assim como eu mudei tantas coisas na minha vida, você também pode. Olá, eu sou a Letícia. Eu fiz um tratamento com a Van em junho de 2019. E antes de fazer esse tratamento com a Van, eu já tinha feito outros 2 acompanhamentos ayurvédicos e eu confesso que eu tinha saído muito frustrada desses outros acompanhamentos, esses tratamentos, porque eu nunca tinha conseguido seguir. Eram tratamentos bem difíceis, né? Uma mudança radical na vida e infelizmente eu não consegui seguir e fiquei super frustrada. Mas quando eu comecei com a Van foi bem diferente, né? Primeiro pelo olhar dela super cuidadoso, super atento e presente durante esses meses, né? Sempre disponível no WhatsApp, telefone, fazendo mudanças necessárias em coisas que eu não estava conseguindo. E tanto por ela passar algo também que eu senti que era muito acessível na minha vida. Tanto de autocuidados, né, para eu realizar durante o meu dia, como a alimentação também. E foi um processo super rico. A gente fez um acompanhamento ayurvédico, né, numa mudança de alimentação, técnicas de TRE, tratamento com aromaterapia. E a gente, durante esse processo, eu fiz uma purificação do fígado, que foi um processo super intenso na minha vida, super divisor de água. E foi muito interessante observar que depois desse tratamento com a Van, a minha vida deu uma mudada assim radical, sabe? Foi muito interessante, né, ver que como
o alimento, esse autocuidado, ele interfere a níveis muito profundos, né? Níveis mentais, emocionais, e foi muito o que aconteceu comigo. E sobre a alimentação, mas eu sinto que o meu olhar para o alimento mudou muito. Isso, né, refletindo em toda a vida, assim, não sentir mais sono depois do almoço, ter uma vida mais equilibrada, ter uma consciência maior, assim, para tudo. E foi muito bom, muita admiração, muita gratidão por você, Van. E depois eu conto mais um pouquinho, porque tem muita coisa ainda. Lindo, não é? Não é fabuloso ver que uma pessoa com pequenas mudanças e até uma pessoa que já tinha tido outras experiências até um pouco frustrantes, e ela conseguiu perceber que com pequenas mudanças na vida dela, ela consegue fazer grande diferença. E, gente, o que eu tô propondo aqui pra vocês é uma mudança simples e muito eficaz. E sabe o que mais? É uma delícia de fazer, porque é incrível a gente redescobrir o sabor dos alimentos, colocando algumas especiarias tão importantes pra gente e ainda desfrutar de todo o poder terapêutico dos olhos, desfrutando dos aromas, dos encantos, despertando a nossa criatividade, a nossa imaginação, voltando a se reconectar com a gente mesma, com a gente mesmo, ou seja, integrando corpo, pensamento e emoção de uma forma completamente natural. Ah, é incrível, não é? Então olha só, tá aí preparado? Porque agora a gente vai adentrar, porque o que eu vou trazer aqui para vocês agora, gente, é um verdadeiro presente. Eu quero que vocês tenham um gostinho do que é o meu curso Bálsamos Terapêuticos. O meu curso Bálsamos Terapêuticos é um curso focado para o seu autocuidado e para o autocuidado da sua família através dos alimentos, das ervas medicinais e dos óleos essenciais. Então eu quero trazer uma parte de uma aula mesmo que você vai de conhecimentos que tem lá no meu curso, eu vou te dar aqui gratuitamente para você começar a colocar o pezinho na água, namorar um pouco mais com os óleos essenciais, trazer os óleos para o seu dia a dia e de uma forma segura. Porque olha só, todas as informações que eu vou te passar aqui são muito importantes, porque eu já vi muita gente fazendo grandes, mas grandes besteiras com os óleos essenciais. E eu preciso te confessar que eu mesma, assim, no início, quando eu comecei a estudar aromaterapia, é claro que a gente se encanta, se apaixona, quer sair tratando todo mundo e tratando a gente mesma, e eu confesso que eu fiz grandes besteiras, como pingar uma gotinha de óleo hortelã-pimenta, na verdade 2 ou 3 gotinhas de óleo de hortelã-pimenta, e passar nas minhas têmporas para resolver minha dor de cabeça, que realmente o hortelã-pimenta é ótimo para dor de cabeça. Passei o hortelã-pimenta em demasia, assim, foi demais aqui nas minhas têmporas. Quando eu vi, os meus olhos estavam completamente lacrimejando, aqui estava ardendo pra caramba, eu tive que ficar embaixo da água assim, jogando água fria o máximo possível para ver se eu conseguia me livrar daquele óleo de hortelã-pimenta. Eu imagino que você deve estar rindo da minha cara aí agora, mas olha só, eu não sou a única a fazer esse tipo de besteira. Muita gente, quando começa aí a nutrir o seu amor pela aromaterapia ou ter os seus primeiros contatos, comete vários equívocos. Eu já atendi pessoas que tinham tonturas, sabe? Aquela tontura constante, eu analisava ela, não tinha absolutamente nada para ela estar se sentindo tonta daquele jeito. Mas aí, quando eu fui ver, ela estava usando óleo de lavanda francesa para ajudar ela a dormir um pouco melhor, então ela pingava 5 gotinhas todas as noites no travesseiro dela. Só que a bichinha tinha pressão baixa. O óleo de lavanda francesa é um óleo que tende a baixar um pouco a nossa pressão, ou seja, as tonturas dela estavam diretamente conectadas com o uso incorreto da lavanda francesa. Ai, 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 isso sem falar nas pessoas que eu já vi ingerindo óleo essencial sem saber a melhor forma de ingerir óleo essencial. E assim, existem aqui, quando a gente fala em ingerir óleo essencial, é sempre um tema um pouco delicado. Porque existe uma linha da aromaterapia que a gente chama da linha mais inglesa e a linha mais francesa. Eu me formei na França, já te falei sobre isso. Na França é indicado, sim, a gente ingerir óleo essencial. A linha inglesa toma mais cuidado e fala que não. Nenhuma das duas está certa, nenhuma das duas está completamente errada. Porque ingestão de óleo essencial é algo que a gente só faz com acompanhamento médico ou com acompanhamento de um aromaterapeuta profissional, certificado, que trabalha com aromaterapia há muito tempo, que vai levar em consideração várias questões como
se você está tomando algum remédio, se esse remédio é incompatível com aquele óleo essencial, se você está fazendo uso da homeopatia, se essa homeopatia também vai ter algum impacto aí no óleo essencial, se você tem algum problema gastrointestinal, qual que vai ser o melhor veículo para tomar óleo essencial. Então, olha só, gente, eu já vi, por exemplo, feirinhas que tem assim, feirinhas públicas que estão lá com uma água aromatizada e ainda colocam um pouquinho de óleo essencial e você nem sabe, aquela pessoa que fez aquilo, você não sabe se ela tem um conhecimento de aromaterapia, ela não sabe quais pessoas vão tomar aquilo ou não, ou seja, se você tá aí começando a se aventurar nos óleos essenciais, por favor, não tome óleo essencial, a não ser que você faça isso acompanhado por um aromaterapeuta ou por um médico que entenda de aromaterapia. Toma muito cuidado com a sua saúde, porque também já atendi pessoas com dores fortes estomacais porque estavam tomando óleo essencial de uma maneira completamente equivocada. Certo? Então vamos lá, que agora eu vou te dar as dicas aí. Só te falei um pouquinho aí dos olhos, mas agora a gente vai adentrar num conhecimento um pouco mais profundo, porque afinal de contas já é o nosso terceiro encontro. Então vamos lá, vamos começar falando aí sobre as propriedades terapêuticas do óleo de linhaça. E eu preciso te dizer que o óleo de linhaça é um dos meus queridinhos, aliás, dá vontade de casar com óleo de linhaça, de tão especial que ele é. Deixa eu te falar algumas propriedades que você vai entender todo o meu amor pelo óleo de linhaça. Olha só, o óleo de linhaça ele é usado como tratamento integrativo nos problemas de depressão, isso porque ele é rico em ômega 3 e já existem vários estudos científicos que comprovam que uma das questões aí da depressão está ligada com a carência da ômega 3 e como o óleo de linhaça é rico em ômega 3, ele entra como um tratamento integrativo excelente para questões da depressão. E a outra questão ainda é que o óleo de linhaça promove assim uma clareza mental, um maior discernimento. Isso porque ele atua diretamente no nosso sistema nervoso e ele ajuda também e muito na memória. Ou seja, se você está aí com a memória meio fraquinha, comece a introduzir óleo de linhaça na sua vida porque vai fazer uma diferença incrível. E olha só, as propriedades terapêuticas do óleo de linhaça não param por aí. Ele ainda ajuda e muito a reduzir o mau colesterol. Ele ajuda a equilibrar o colesterol como um todo, reduzindo o mau colesterol do nosso organismo. Além disso, ele é um ótimo óleo para dores articulares e até mesmo para algumas dores musculares, ou seja, o óleo de linhaça realmente assim, incrível, dá vontade de casar. E tem mais uma coisa ainda assim, que olha só, o óleo de linhaça ele é ótimo para a pele também. Já tem estudos científicos e medicinais que dizem que também que ele ajuda a reduzir aqueles queloides, sabe, que é uma camadinha um pouquinho maior que geralmente fica aí quando a gente faz alguma cirurgia ou tem alguma cicatriz, alguma coisa, às vezes cresce uma camada e o óleo de linhaça é simplesmente fantástico aí na redução de queloide, principalmente se a gente colocar ele junto com óleo de abacate. Fantástico, não é? Eu também uso o óleo de linhaça para hidratar os meus cabelos e te digo que tem uma solução incrível e também para cuidar da minha pele. Vê se não dá vontade de casar com o óleo de linhaça, gente. Não é incrível? Não é fantástico? Mas olha só, antes de você sair correndo já comprando o seu óleo de linhaça, deixa eu te dizer que tem algumas questões aí que você precisa prestar atenção ao fazer uso do óleo de linhaça. A primeira coisa é o seguinte: óleo de linhaça, a gente não pode esquentar. Então, mesmo quando você for comprar um óleo de linhaça, para você ter certeza que é um óleo de qualidade, ele tem que estar refrigerado. Seja no supermercado, na farmácia de manipulação, lojas de produtos naturais, ele tem que estar guardado ali de uma forma refrigerada. E quando você comprar, você também guarda na sua geladeira, certo? Mesmo que ele esteja fechadinho ainda, não pode esquentar. E quando eu digo que não pode esquentar, gente, não pode cozinhar com óleo de linhaça. Ai, meu Deus, Van, então como é que eu faço, né? Como é que você vai usufruir de todas as propriedades terapêuticas do óleo de linhaça se você não pode cozinhar, mas aí eu posso ingerir? Pode ingerir óleo de linhaça se ele for 100% natural, prensado a frio, tá tudo certo. Aliás, sempre presta atenção nisso, tá? Óleo de linhaça vem da semente da linhaça e tem que ser extraído através da prensagem a frio. E aí, quais são as melhores formas de você usar o óleo de linhaça no seu dia a dia? Bom, uma forma que você pode usar é na salada. Você pode temperar a sua salada com óleo de linhaça, fica uma delícia. Na salada de fruta também é muito bom. Às vezes, quando eu faço assim os meus lassis veganos, que é uma bebida ayurvédica aí com leite de coco, que vai também alguma fruta, manga, abacaxi, depende aí do lassi que eu tô fazendo. Às vezes eu coloco uma colher de sopa também do óleo de linhaça. Eu uso bastante na salada e também para polvilhar, para temperar um pouco da minha comida, que
já está pronta. Por exemplo, fiz ali um arroz com açafrão, ficou uma delícia, e coloco um pouquinho de óleo de linhaça, um pouquinho só, tá bom? E aí é uma das maneiras de você usufruir de todas as propriedades terapêuticas do óleo de linhaça. A outra maneira, você pode fazer uma automassagem pela manhã. Você pode massagear e, aliás, como ele é ótimo para dores musculares e para dores articulares, se você está aí com alguma dor articular, aproveita e faz uma massagem no seu corpo usando o óleo de linhaça. Massagem com óleo a gente faz sempre pela manhã ou no máximo aí até as 3, 4 da tarde, tá bom? Não é bom fazer massagem no corpo inteiro com óleo de linhaça a partir das 18 horas. Aliás, com nenhum óleo não é legal a gente olear o nosso corpo a partir das 18 horas. Já não é tão bacana para o organismo, porque vai ser difícil para a pele digerir esse óleo, certo? Então, olha só, mas antes de você fazer a sua automassagem, sempre faz um teste de sensibilidade. Como é que você faz esse teste de sensibilidade? Eu indico a gente passar um pouco do óleo de linhaça aqui no nosso antebraço. Passa aqui no antebraço, que é uma pele bem sensível, massageia bastante, espera entre 20 a 30 minutos. Se não tiver nenhuma reação cutânea, nenhuma sensibilidade, não ficar vermelho, não coçar, não apresentar nenhumas bolinhas, nem nada, pode usar o óleo de linhaça tranquilamente. Mas, se você sentir qualquer reação, interrompe o uso para sua segurança, certo? A mesma coisa se você for ingerir o óleo de linhaça. Começa com um pouquinho, uma colher de chá pequena, experimenta, vê como é que fica no seu organismo. Se não tiver nenhuma reação, pode usar o óleo de linhaça tranquilamente. Algo bem importante, óleo de linhaça costuma soltar um pouco o intestino, porque ele é um óleo quente, ele é um óleo que esquenta o nosso organismo, logo vai soltar o seu intestino. Então, para quem tem prisão de ventre, pode ser muito bom. Para quem tem assim já o intestino muito solto, vai com cuidado com o óleo de linhaça. Não é para todo mundo que ele solta o intestino, mas para algumas pessoas ele solta, mas sempre faz isso. Experimenta no seu organismo, vê o que acontece e aí vê se está tranquilo para você usar, certo? Agora vamos olhar para um outro óleo, também um óleo graxo vegetal, ou carreador, você sabe que é a mesma coisa agora, que é um óleo de coco. E aqui eu quero te dizer já alguma diferença entre o óleo de linhaça e o óleo de coco. Bom, eles têm propriedades terapêuticas completamente diferentes, mas uma questão que é muito diferente é, enquanto o óleo de linhaça é um óleo quente, o óleo de coco é um óleo frio. Ou seja, eu já atendi algumas pessoas na terapia que costumavam fazer uma hidratação capilar com óleo de coco, ou que costumavam passar óleo de coco na pele, mas são pessoas com crise de ansiedade do tipo Vata, que é aquela ansiedade onde você fica com a mente confusa, onde o seu corpo fica mais frio, onde você sente alguns tremores, ou seja, para essas pessoas, o óleo de coco não vai ser legal, porque ele esfria, e quem está com esse tipo de ansiedade precisa o quê? Esquentar o organismo. Então, o óleo de coco é muito melhor para aquelas pessoas assim que estão sentindo uma irritabilidade, sabe? Aquela irritabilidade constante, assim. Aí o óleo de coco é muito bom para essa pessoa. Óleo de coco você pode cozinhar à vontade, então não tem problema dele esquentar. Claro que óleo a gente nunca deve esquentar assim muito, não é legal você fritar com óleo de coco, você ferver o óleo de coco demais, sair, isso não é legal para quase nenhum óleo, porque não faz bem para o nosso organismo, mas ele não é tão sensível como o óleo de linhaça, que não pode esquentar de jeito nenhum. Bom, vamos dar uma olhada aí nas propriedades terapêuticas do óleo de coco? Bom, um dos principais componentes do óleo de coco é o ácido láurico. E sabe onde é que a gente encontra esse ácido láurico também, em grande quantidade? No leite materno. E olha só que incrível, esse ácido láurico é um dos responsáveis pelo fortalecimento do sistema imunológico do bebê. E a gente tem esse mesmo componente no óleo de coco, o que significa que o óleo de coco é simplesmente incrível quando o assunto é fortalecimento do sistema imunológico. Uma das propriedades terapêuticas do óleo de coco é que ele também é anti-inflamatório, ou seja, ele também vai ajudar em algumas dores articulares, principalmente quando essas dores são oriundas de alguma inflamação. Agora, lembra sempre que pela perspectiva ayurvédica, ele é um óleo frio. Então, assim, percebe se essa sua inflamação é uma inflamação que melhora quando você coloca algo frio, como por exemplo gelo, bolsa de gelo, porque cada organismo responde de uma forma, existem vários tipos de inflamação, tem inflamação que ajuda mais a gente colocar algo quentinho do que algo frio. Agora, se você já experimentou uma bolsa de gelo aí no lugar que está inflamado, né? Essa sua articulação inflamada e você se sente melhor, então o óleo de coco começa a ser uma ótima opção para você fazer a sua automassagem também.
E bom, como o óleo de coco ele não auxilia na liberação da insulina, ele ajuda muito nos processos de emagrecimento e a diminuir a nossa compulsão por doces, carboidratos, os famosos biscoitinhos. O óleo de coco é um excelente tratamento coadjuvante aí no emagrecimento, tanto para você fazer as suas automassagens, se você quiser, como para você começar a ingerir óleo de coco. Muitas pessoas usam óleo de coco para adoçar o café, para fazer uma vitamina vegana natural e colocar um pouquinho de óleo de coco para ajudar no emagrecimento. Existem limpezas ayurvédicas onde a gente usa o óleo de coco também para estimular o sistema imunológico, para fortalecer o sistema imunológico durante uma limpeza, ou seja, o óleo de coco também pode entrar aí na lista do nosso queridinho e espera que ainda tem mais umas propriedades terapêuticas que você precisa saber sobre o óleo de coco. Várias pesquisas científicas também comprovam que o óleo de coco ajuda muito no processo da menopausa, em processos cardiovasculares, ajuda a acelerar o seu metabolismo, por isso que também ele ajuda na digestão e acaba sendo aí um tratamento coadjuvante no emagrecimento. E além disso, além da menopausa, também o óleo de coco é indicado para tensão pré-menstrual, principalmente para aquelas mulheres que ficam muito irritadas durante o período da tensão pré-menstrual, a famosa TPM. Então você fazer uma massagem aqui em toda a sua região do útero e também até ingerir um pouco de óleo de coco, faz aí alguma receitinha com óleo de coco, por ele ser também um óleo frio, e a gente já sabe agora que quando você está muito irritada, você deve estar com excesso de fogo no organismo. Uma massagem com óleo de coco também vai te ajudar muito nesse período aí da tensão pré-menstrual. Agora percebe, se você está precisando refrescar o seu organismo, o óleo de coco vai ser uma boa. Se você está precisando esquentar o seu organismo, aí pensa mais em, de repente, um óleo de gergelim ou um óleo de linhaça, que são óleos quentes. Absolutamente tudo que eu tô falando aqui, você tem que filtrar, olhar como é que é seu corpo, como é que está o seu corpo, perceber se o seu corpo é mais frio, mais quente, como é que se dão aí as propriedades terapêuticas desse alimento no seu corpo, sentir, se perceber, porque esse é o meu convite e esse é o convite que eu tenho para você também no meu curso Bálsamos Terapêuticos. É um convite ao seu autocuidado, a nutrir a sua individualidade, a sua singularidade, mas claro, aproveitar as propriedades terapêuticas das ervas, dos óleos e dos alimentos. Ai, as maravilhas dos óleos graxos, eles são incríveis, fantásticos e maravilhosos, então aproveita, anota todas essas propriedades e começa a colocar aí os óleos graxos também no seu dia a dia, porque são dois óleos fáceis de encontrar. A gente tem vários outros óleos graxos, gente. A gente tem óleo de gergelim, que também é ótimo para dores musculares, também é um tonificante do sistema nervoso, também afeta muito a memória, ou seja, contribui para a gente ter uma memória melhor. Também você pode usar para automassagem, já é um óleo muito bom para quem tem o tipo de ansiedade vata, então uma automassagem com óleo de gergelim pela manhã é ótimo para você. Lembra sempre de fazer o teste de sensibilidade, passa no seu braço, vê como é que você fica e aí percebe seu organismo, certo? Esses óleos todos você pode tanto passar na sua pele quanto você pode se alimentar, porque pro Ayurveda a gente tem essa premissa, a gente alimenta a nossa pele com produtos naturais, assim, a gente não só come os produtos naturais e aí o que você vai passar no rosto é outra coisa, não, pra gente tá tudo conectado. Claro que assim, quando a gente entra em óleo essencial é um pouco mais delicado essa coisa de ingestão, né, de ingerir óleo essencial, mas eu vou falar ali mais adiante. Agora, os óleos graxos, fica super à vontade aí para você passar na sua pele ou para você ingerir, certo? Agora, se certifica sempre que o que você está ingerindo é um óleo de qualidade. Então, vamos lá. Pelo menos quatro coisas que você precisa saber antes de comprar um óleo essencial, ok? Então vamos lá. A primeira coisa é o tal aí do nome popular. Como assim nome popular? Geralmente ele tá grandinho ali no vidrinho, né? Os óleos essenciais costumam ser vidros de 10 ml, 5 ml, com rara exceção a gente tem uns vidros de 50 ml, mas aí geralmente é muito mais aplicado assim, para quem usa no espaço terapêutico e tal, mas para o nosso dia a dia um vidrinho de 10 ml é mais do que suficiente, tá bom? Então a primeira coisa que você vai prestar atenção é o nome lá popular. Lavanda francesa, alecrim, laranja doce, lemongrass, limão siciliano, que aliás são dois tipos de óleos diferentes, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá bom?
Bom, esse é o nome popular, ok. E geralmente as pessoas procuram assim, lavanda francesa, alecrim e pronto. Mas existe um segundo ponto que você precisa prestar muita atenção antes de sair por aí comprando seu óleo essencial, que é o nome científico. O nome científico tem que estar descrito no rótulo, tem que estar, geralmente ele está um pouquinho mais embaixo ou logo abaixo do nome popular ou um pouco mais para baixo, mas se você for encontrar um óleo essencial que não está descrito o nome científico no rótulo, não compre, porque esse óleo eu diria que talvez seja um óleo assim de qualidade duvidosa. E por que é tão importante você saber o nome científico desse óleo? Porque talvez você esteja pensando, eu só quero usar o óleo essencial no meu dia a dia, não quero ser aromaterapeuta, não tô afim de tratar as outras pessoas, é só para mim e para minha família. Olha só, justamente porque é para você e porque é para sua família que a gente tem que ter todo o cuidado na hora de usar os óleos essenciais, e eu vou te dar aqui alguns exemplos práticos, tá? Então, por exemplo, você queria aí um óleo que ajude a acalmar um pouco a sua mente, que tenha um poder mais relaxante, que induza ao sono, que equilibre um pouco o seu organismo para esses pensamentos muito confusos que você está vivendo e tal. E aí você lê na internet que a lavanda francesa é ótimo para insônia, que acalma a mente, que é relaxante, que ajuda até em algumas dores musculares, que é ótimo para queimadura. Aliás, é ótimo para queimadura mesmo a lavanda francesa. E aí você fica super empolgado e fala, nossa, meu Deus, isso tudo num vidrinho de 10 ml? Quero agora, me dá aí essa lavanda francesa. Ok, só que aí, se você não souber o nome científico, porque toda essa lavanda que eu tô te falando aqui, que ela é calmante, que ela pode induzir ao sono, como um tratamento integrativo, que ela pode sim ajudar aí em momentos de ansiedade, essa lavanda mais relaxante tem o nome científico Lavandula angustifolia ou Lavandula officinalis. O nome vai aparecer aqui para você. Lavandula angustifolia ou Lavandula officinalis é o mesmo óleo. Talvez você encontre em algumas marcas fala Lavanda officinalis, algumas marcas Lavandula angustifolia, mas é o mesmo óleo de lavanda francesa com todas essas propriedades mais relaxantes. Agora, olha só, digamos que você olhou assim, eu quero essa lavanda mais relaxante, foi lá, comprou a lavanda francesa. Às vezes a lavanda francesa também está descrita como lavanda 4042, às vezes como lavanda verdadeira. Aliás, na França a gente sempre está escrito no rótulo lavanda verdadeira, porque é a tal da lavanda francesa, então tá lá, eles colocam lavanda verdadeira. Mas lavanda francesa, lavanda 4042, lavanda verdadeira tende a ser Lavandula officinalis ou Lavandula angustifolia, que é essa lavanda aí com umas propriedades terapêuticas relaxantes. E aí, digamos que você não sabe nada sobre o nome científico, vai lá e compra Lavandula dentata. Você não prestou atenção, só estava escrito assim, lavanda francesa, só que o nome científico embaixo estava Lavandula dentata. O que acontece? A lavandula dentata tende a ser uma lavanda muito mais estimulante do que relaxante. E aí você comprou a lavanda errada e ao invés de você relaxar e ter uma noite de sono um pouco mais tranquila, o que vai acontecer? Você vai ficar numa rave praticamente, você vai ficar dançando a noite inteira e não vai entender por que é que você não está conseguindo relaxar, porque você comprou a lavanda errada. E olha só, lavandula dentata é só um dos tipos de lavanda que a gente tem, um dos nomes científicos que a gente tem zilhões de outras lavandas. Então, antes de você sair por aí sonhando com os campos de lavanda maravilhosos, para você ter uma mente muito mais relaxada, para você ter uma noite de sono muito mais tranquila, você precisa prestar atenção no nome científico da lavanda. E aqui eu vou te dar alguns exemplos de outros nomes científicos que você pode encontrar da lavanda. Só abaixa. Além da lavândula dentata que eu falei pra você, se você comprou uma lavândula latifolia e não prestou atenção porque estava escrito lá só lavanda ou lavanda comum ou lavanda,
enfim, você não prestou atenção no nome científico, você, além de ter pego uma lavanda mais estimulante, tanto quanto a lavanda dentata, você também pegou uma lavanda canforada. Aliás, a lavanda dentata é muito comum aqui no Brasil e também é uma lavanda muito mais canforada. E qual o problema, Van, de ser uma lavanda mais canforada? Olha só, você lembra que eu te falei que a lavanda tende a baixar a pressão? A lavanda francesa, de nome científico Lavandula angustifolia ou Lavandula officinalis, tende a baixar a pressão e a gente tem que sempre usar assim com certo cuidado para pessoas que têm pressão baixa ou para pessoas que têm pressão normal para baixa. Mas se você pegou uma lavanda e o nome científico lá estava Lavandula latifolia ou Lavandula dentata, que é uma lavanda mais canforada, a cânfora não é indicado para pessoas que têm pressão alta. Ou seja, você pegou uma lavanda pensando, não, eu tenho pressão alta, que bom, então até vai ser bom pra mim, né? Porque eu vou relaxar, ainda vai acalmar a minha pressão aqui. Mas se você comprou a lavanda errada, danou-se. Porque aí, olha o risco que é. Quando a gente fala de óleo essencial, gente, que tem, ao mesmo tempo que é incrível e maravilhoso, que a gente tem hoje em dia muito mais acesso ao óleo essencial, né? Tá muito mais fácil de comprar. Tem aí em lojas de produtos naturais, tem em farmácias de manipulação, tá fácil, o acesso tá fácil e tem muita informação também sobre os óleos essenciais. Mas a gente precisa prestar muita atenção nesses aspectos que eu tô te falando aqui. O nome científico, o nome popular e será que esse óleo tem tendência a baixar a pressão? Será que esse óleo sobe a pressão? E outra coisa, gente, cada pessoa reage a um óleo essencial de uma forma muito diferente. Eu até vou te dar o exemplo aqui de uma amiga minha, que eu tava lá no comecinho aí dos meus estudos de aromaterapia. Essa minha amiga tinha terminado um namoro, tava triste e tal. Eu tinha lido que o tal do óleo de laranja doce era ótimo, é o óleo da alegria, né? Você vai encontrar muito material dizendo, o óleo de laranja doce é o material da alegria, o óleo da alegria e tal. Aí eu falei, nossa, né? Vou pingar aqui umas gotinhas para ela, inala esse óleo aí que vai te ajudar a superar essa sua dor amorosa aí que você está passando no momento e nem sabia nada sobre os efeitos, né? Sobre precauções que a gente tinha que ter aí com óleo de laranja ou com qualquer óleo essencial. O que aconteceu? Eu dei para essa minha amiga inalar, ela começou a inalar, ela entrou numa crise de choro, mas de uma crise de choro absurda e o rosto dela começou a empipocar inteiro, ficar completamente vermelho. Você pode imaginar o meu pavor, o meu medo, eu não sabia se eu conseguia, sei lá, se eu acalmava ela porque ela estava chorando ou se eu me acalmava porque estava vendo o rosto dela ficando todo vermelho e ela ainda não tinha percebido sobre aquilo. No final das contas, a gente descobriu que ela tinha uma alergia a uma determinada substância da casca da laranja. E de onde é que vem o óleo essencial da laranja? Da casca da laranja. Gente, óleo essencial, ele é extraído de diferentes partes da planta. Tem óleo essencial que é extraído da casca, tem óleo essencial que é extraído da semente, tem óleo essencial que é das folhas, das flores, do caule. Cada óleo essencial vem de uma parte diferente da planta. Ou seja, cada óleo essencial vai ter uma propriedade terapêutica diferente. Mas aí, Ivan, como é que eu faço para eu usar o meu óleo assim no meu dia a dia? Gente, eu vou ser muito honesta com vocês. Tô passando essas dicas aqui, já falei de 2 dicas importantes, uma é você prestar, de 3 dicas importantes na verdade, né? Uma é você saber o nome popular, depois saber o nome científico, ter noção se esse óleo baixa a pressão ou sobe a pressão, ou seja, se ele é hipertensor ou se ele é hipotensor, quais são as propriedades terapêuticas desse óleo e aqui se informar, gente, por mais de uma fonte. Você tá me ouvindo aqui agora? Ótimo! Aí vamos ler um pouquinho mais sobre alguns textos, olha para algumas marcas de qualidade. Eu também vou dar aqui algumas dicas para vocês prestarem atenção em marcas que a gente tem no Brasil e que são marcas de qualidade. Além disso tudo, começou a introduzir algum óleo essencial na sua vida? Vai devagar. Mas, gente, aromaterapia, óleo essencial, é um campo muito vasto, que requer muito estudo, ou pelo menos que alguém te guie, te oriente. A gente não precisa ter dezenas de óleos essenciais na nossa casa, muito pelo contrário, com menos óleos essenciais, a gente consegue fazer umas combinações muito boas e tirar muito proveito da aromaterapia de uma forma segura e eficaz. Certo? Dei o meu parênteses aqui, agora vamos continuar. Então, resumindo,
nome do óleo, nome científico e se baixa a pressão ou se aumenta a pressão. Agora tem mais uma coisa muito importante de você prestar atenção é no geotipo do óleo. O que é geotipo? Geralmente ele vai estar lá no rótulo como GT. Nem toda marca tem o geotipo, mas é importante você tentar comprar uma marca que te dê um maior número de informações possível no rótulo. E por que é que o GT é importante? Vou continuar aqui te dando o exemplo da lavanda. A lavanda plantada no campo, na França, nos campos franceses, é uma lavanda que nasce falando francês. Como assim, uma lavanda que nasce falando francês? O óleo essencial, a planta produz o óleo essencial como uma forma também de se relacionar com o ambiente em que ela vive. Então, a lavanda francesa, e é lindo, né? A gente pensar que o óleo essencial, a planta cria o óleo essencial como uma forma de se relacionar com o ambiente que ela vive. Olha que fantástico! Imagina que quando a gente traz aromaterapia para o nosso dia a dia, a gente também aprende a se relacionar melhor com o mundo que a gente vive, de acordo aí com o olhar que esse olhinho, que essa planta traz pra gente. Isso é fabuloso, isso é fantástico. Mas bom, por que você precisa saber a procedência desse óleo, né? Qual que é o geotipo? Então, se a lavanda francesa plantada aí na França vai nascer e vai criar algumas substâncias químicas para se relacionar com o clima frio da França. Mesmo aqui a gente falando da lavanda francesa, lavanda angustifolia ou lavanda officinalis, se a gente vai lá na França, pega uma mudinha dessa lavanda e planta aqui no Brasil a mesma planta com nome científico, o que vai acontecer? Ao chegar aqui no solo brasileiro, ela vai ter que aprender a se relacionar de uma outra forma. Então, a lavanda plantada aqui no Brasil costuma ser uma lavanda muito mais canforada, porque ela vai encontrar uma forma de se refrescar, né? Porque aqui o clima é muito mais quente do que na França, então há uma grande tendência da lavanda francesa, lavanda officinalis plantada no Brasil, ser uma lavanda mais canforada. O que acontece aqui? Você já sabe agora que a cânfora tende a aumentar a pressão, ou seja, não é muito indicado aí para quem tem pressão alta, então é um cuidado importante que você precisa ter na hora de comprar o seu óleo essencial, saber a procedência e saber se essa procedência muda alguma coisa. Certo? Bom, aí a gente ainda tem mais uma coisa que é muito importante. Talvez você esteja falando assim, Ivan, mas será que eu preciso saber disso tudo mesmo? Não é só comprar o olhinho, inalar lá, botar um cheirinho agradável. Não é. Se você quer usufruir das propriedades terapêuticas dos óleos essenciais, essas informações são as informações mínimas que você precisa saber antes de sair por aí comprando um óleo essencial. Certo? Então vamos lá, aguenta firme, mais uma informação. É o tal do quimiotipo, que geralmente está escrito no rótulo como QT. E o que é o quimiotipo? Agora eu vou mudar aqui, vou te dar um exemplo de um outro óleo que também a gente tem muita informação por aí, que é o óleo de alecrim, que é um óleo que traz foco, memória, ativamente, ajuda na concentração. Aí você fala, meu Deus, eu quero esse óleo agora, ele vai ativar minha mente, vai ajudar minha concentração, vai me dar mais foco, quero ele agora. Ivan, qual que é o nome científico? Já sei que eu preciso saber o nome científico. Pois bem, é o alecrim Rosmarinus officinalis, é desse alecrim que a gente está falando aqui. Ótimo, então antes de você sair correndo aí para comprar pela internet o óleo essencial de alecrim, Rosmarinus officinalis, para você ter uma vida mais focada, segura a sua onda, porque você tem que saber da diferença de pelo menos 2 quimiotipos que muda tudo. Um é o QT cânfora. O outro é o QT cineol, só para eu dar 2 exemplos aqui para você. O QT cânfora é o óleo de alecrim Rosmarinus officinalis, que sim, ativamente ajuda a ter foco e ajuda aí na memória também. Agora, se você comprar o QT cineol, ele é um óleo de alecrim Rosmarinus officinalis, muito mais indicado para gripes, resfriados e descongestionamento do que necessariamente para foco. Ele tem uma ação moderada quando a gente fala em estímulos aí para foco, concentração e memória. Aí você queria um óleo para te dar foco, foi lá e comprou o QT cineol, e aí você vai ter um óleo que te ajuda muito mais para processos gripais e resfriados do que necessariamente um óleo que te dê foco. Tá vendo como é importante saber o QT também?
Então, digamos, você quer estudar, quer ter um pouco mais de foco, mais concentração, então você vai usar o óleo de alecrim, que é um dos óleos para isso, gente, mas existem zilhões de outros óleos, como o breu branco, que é um ótimo óleo para memória. Existe também o óleo, a própria copaíba é um óleo que ajuda muito no trabalho com a memória. Enfim, existem infinitos óleos aí pra gente trabalhar, mas vou te dar o óleo de alecrim, que é um dos mais comuns, certo? E tem que sempre analisar todas essas questões aí de pressão, de como é que a pessoa reage. Às vezes o óleo de alecrim agita muito a memória, agita muito a mente da pessoa. Às vezes eu faço uma combinação de, por exemplo, laranja doce com alecrim ou lavanda com alecrim. São combinações boas também que ajudam aí a ter foco, a estimular, mas ao mesmo tempo estimular com moderação. Então, a gente tem que prestar atenção. Então, resumindo, as informações básicas para você saber antes de comprar um óleo essencial: nome popular, nome científico, GT e o QT. GT é o geotipo, de onde que ele vem, QT é o quimiotipo, qual é o quimiotipo desse óleo e se esse quimiotipo, quais são as propriedades terapêuticas que ele tem ali embutido naquele vidrinho. Me encontrei na sua conversa, seu verso é berço pra minha criança. Eu não sei se você se lembra, mas eu trouxe aqui o caso da Tainai, que resolveu a enxaqueca dela com óleo de hortelã-pimenta e também trazendo o hortelã, o chá de hortelã para o seu dia a dia. E teve também a Camila, que mesmo com uma rotina pesada, difícil, com uma filha pequena, trabalhando ainda, ela conseguiu resolver a rinite alérgica dela, resolveu a enxaqueca e ainda acalmou muitos ataques de labirintite, também usando os óleos essenciais. E ainda tem a enfermeira Renata, que vive também alguns procedimentos terapêuticos comigo e conseguiu fazer grandes transformações na vida dela, como ter mais clareza mental, nutrir o autocuidado, aumentar a autoestima, e isso tudo fazendo pequenas e fáceis adaptações alimentares, colocando mais algumas especiarias na vida dela. E não sei se você se lembra, mas a Renata falou que ela tinha 2 empregos e que quando eu falei pra ela que a gente ia mudar algumas coisas na alimentação, colocar alguns óleos essenciais, que ela ficou um pouco assustada, do tipo, ai meu Deus, eu não sei se eu consigo fazer isso no meu dia a dia, e ela viu que era muito simples, que era muito fácil. E ainda tem a Flávia, que também tem um filho pequeno de 5 anos, que ficava oscilando aí entre crises de ansiedade, confusão mental ou inflamações como laringite, algumas questões urinárias também, e ela também, dentro de uma rotina complicada, difícil, com trabalho, com um filho pequeno, ainda assim ela está conseguindo manter uma vida muito mais equilibrada, com apenas algumas mudanças. Ou seja, gente, eu poderia passar aqui o dia inteiro trazendo depoimentos e depoimentos para vocês de pessoas que mudaram, literalmente transformaram a vida delas com umas mudanças tão simples. O que eu tô propondo aqui para vocês é uma mudança simples e muito eficaz. E sabe o que mais? É uma delícia de fazer, porque é incrível a gente redescobrir o sabor dos alimentos, colocando algumas especiarias tão importantes pra gente e ainda desfrutar de todo o poder terapêutico dos óleos, desfrutando dos aromas, dos encantos, despertando a nossa criatividade, a nossa imaginação, voltando a se reconectar com a gente mesma, com a gente mesmo, ou seja, integrando corpo, pensamento e emoção de uma forma completamente natural. Gente, quando o assunto é óleo essencial, erva medicinal, propriedades terapêuticas dos alimentos, a gente poderia passar horas e horas e horas e horas falando sobre isso e ainda assim teria mais conteúdo para te passar e teria mais dicas para te dizer. E é claro que num tempo limitado, como um workshop de 3 dias, eu não consigo passar todas as informações para vocês. E olha só, muita gente me pediu várias dicas e muita gente comentou aí, né, falou nos comentários que gostaria de continuar, assim, Van, como é que eu faço? Eu quero me aprofundar mais, eu quero saber mais sobre os óleos essenciais, mais sobre as propriedades terapêuticas dos alimentos, das ervas medicinais. Eu quero entender mais como usar as especiarias, né? Eu falei ali que, acho que na primeira ou na segunda aula, eu falei para vocês, tem algumas especiarias que atuam como antídotos. Por exemplo, a pimenta é um ótimo antídoto para queijos e laticínios. Sempre que você for fazer alguma coisa aí com laticínios, leite de vaca, queijo, leite de cabra também, coloca um pouquinho de pimenta, porque ele diminui um pouco aí as substâncias ou as propriedades terapêuticas não tão legais do leite, né? Que talvez a gente nem possa chamar de propriedades terapêuticas, mas algumas substâncias que vão intoxicar o seu organismo. Quando a gente coloca uma pimentinha, uma pimenta do reino, a pimenta do reino ajuda aí a tirar um pouco dos malefícios do leite, dos laticínios, porque o leite
também causa um pouco de cansaço mental por conta da proteína do leite, que é a caseína. Ou seja, tá vendo, gente, tem muita coisa que eu poderia passar para vocês, mas o tempo aqui é limitado, mas te acalma aí, porque eu tenho um convite muito especial para você que quer aí adentrar no conhecimento um pouco mais profundo dos alimentos, das ervas e dos óleos essenciais e aplicar isso no seu dia a dia para você ter uma vida muito mais produtiva e muito menos estressante, para você cuidar de você, para você ter uma noite de sono muito melhor, para você diminuir enxaqueca, dor de cabeça, para você melhorar aí a sua digestão, tanto a digestão alimentar quanto a digestão dos seus pensamentos, porque uma coisa está completamente conectada com a outra. Então, se você quer aí, se você está sentindo o chamado das ervas, dos óleos e dos alimentos, das propriedades terapêuticas, o meu convite é: vem comigo participar do meu curso Bálsamos Terapêuticos, que é um curso voltado para o autocuidado, para o seu autocuidado e para o cuidado da sua família, de uma forma natural e tudo muito simples, gente. Vocês já perceberam que a maioria das dicas que eu dei aqui para vocês podem aplicar no seu dia a dia. Você pode ter aí algumas transformações, né? Pequenas mudanças na sua rotina, mas para grandes transformações na sua vida. Vou falar rapidamente aqui do Bálsamos Terapêuticos, só para você ter uma ideia do que você pode encontrar nesse curso, que é realmente um bálsamo para a sua vida, no sentido de que pode trazer muitos alívios para os seus desconfortos e para as suas dores. Bom, o Bálsamos Terapêuticos, ele é um curso que contém 42 aulas. Respira fundo, não se preocupa, porque ele é um curso feito justamente para quem não tem tempo. Aí você fala assim: Van, como assim para quem não tem tempo e é um curso de 42 aulas, tá maluca? São 42 aulas rápidas, práticas, simples. Tem aulas de 5 minutos, tem aulas de 15 minutos, tem umas aulas um pouquinho mais longas de 20 minutos, mas tudo feito de uma forma muito prática para você conseguir colocar essas mudanças no seu dia a dia. Essas 42 aulas estão dentro de 6 módulos. Tem um módulo só sobre alimentos, e aí a gente vai falar assim sobre as combinações. Tem várias receitas ayurvédicas também, como você fazer leites vegetais, por exemplo, aprender a fazer leite vegano de amêndoa, de coco, de castanha, leite de amendoim, porque aí você tem uma possibilidade a mais além do leite de vaca. Quais os alimentos, quais as especiarias são antídotos também, quais os alimentos que vão ajudar na sua memória, na sua concentração, quais alimentos são anti-inflamatórios e podem diminuir várias dores no seu corpo também. E todo esse material, cada aula vem também com alguns PDFs ali, né, com algum material escrito para te ajudar a entender melhor, e também você pode imprimir e começar a criar a sua própria apostila aí dos alimentos terapêuticos. Aí eu vou falar do impacto dos alimentos nessa relação corpo e mente, alimentos que trazem mais amorosidade, ou seja, que acolhem as suas emoções, alimentos para o dia que você estiver um pouco triste, sem ânimo, cansado, quais os alimentos que te dão, que te animam, que elevam a sua autoestima, que te dão mais pique mesmo para dar conta dessa vida maluca que a gente vive, e inclusive alimentos que ajudam a diminuir a sua ansiedade. Olha que incrível, que fantástico! Depois a gente tem um módulo só sobre ervas medicinais, e aqui, gente, caramba, eu vou falar de ervas como a cariçoba, que é assim, a cariçoba é uma erva que dá vontade da gente casar com ela, gente, porque, sério, assim, os benefícios da cariçoba, e é uma erva fácil da gente encontrar no Brasil. A cariçoba é ótima para memória, mas ela é fantástica para memória, para acalmar o sistema nervoso. Dependendo da forma com que você usa, ela também induz a um sono relaxante e revigorante. A cariçoba ainda melhora a sua pele, problemas, por exemplo, como celulite ou aí excesso de acne. A cariçoba também é incrível. Claro que para cada um desses aspectos existe uma forma específica de você usar a cariçoba, e essa é só uma das ervas que a gente fala lá nesse módulo de ervas medicinais. Vou falar sobre a alfavaca, sobre a cavalinha, sobre o hortelã, sobre a erva doce, que é ótimo para flatulência, gases, problemas aí do trato gastrointestinal. Ou seja, aqui a gente tem uma delícia de módulo falando sobre as ervas medicinais, a diferença entre as ervas medicinais e as especiarias. E aí também vou falar sobre as especiarias como o cominho, como o coentro, como a pimenta do reino, como a pimenta caiena, o gengibre, a diferença entre açafrão da terra e a cúrcuma, e tudo isso, como é que você pode colocar no seu dia a dia de uma forma prática
prática, tranquila e muito eficaz. Vou falar também de ervas que estimulam o sistema imunológico, fortalecem o nosso sistema imunológico e também de especiarias que fortalecem o sistema imunológico, que vamos combinar que nesse momento aí de pandemia a gente está precisando e muito fortalecer o nosso sistema imunológico. Todo o módulo de ervas medicinais tem as videoaulas, mas também tem aí o material escrito para você ter acesso, para facilitar a sua vida, para você saber também, estou falando de tal erva, qual que é o nome científico, como é que eu compro, vai ter imagens das ervas para você ter certeza que você está comprando a erva certa. Todos os módulos têm receitas dos alimentos, das ervas medicinais e a gente tem um módulo inteirinho falando de óleos essenciais e eu falo sobre 12 óleos essenciais diferentes. Óleos essenciais para dor de cabeça, óleos essenciais para ansiedade, para depressão, para tristeza, para trato gastrointestinal, para enxaqueca, para gripe, para resfriado, para inflamação, diferentes tipos de inflamação. E talvez você pense assim, Ivan, mas 12 óleos essenciais não é pouco não? Não é pouco, é mais do que suficiente a gente falar sobre 12 óleos essenciais, porque também no curso eu vou te dizer como fazer algumas sinergias seguras. E lembra, óleo essencial a gente usa com muita responsabilidade, é devagar, é com calma, você tem que ir aprendendo. Existem propriedades químicas do óleo essencial que dependendo da mistura que você fizer, você anula um óleo essencial combinado com outro, ou seja, a gente tem que aprender a usar devagar, com calma e de forma segura. E claro, falando aí de um módulo inteiro só sobre óleos, eu também vou falar sobre os óleos graxos, sobre óleo de linhaça, vou te dar mais informações sobre óleo de linhaça, óleo de coco, óleo de gergelim, óleo de abacate, todos óleos fáceis de você encontrar, óleo de girassol, que é fantástico também. E aqui, dentro do Bálsamos Terapêuticos, gente, eu tô dando a prioridade para ervas brasileiras, para especiarias brasileiras, para óleos fáceis da gente encontrar no Brasil, porque eu quero que você consiga nutrir aí a sua vida de uma forma muito mais segura, muito mais tranquila e fácil ao seu acesso, que você consiga ter essas propriedades terapêuticas na sua vida de uma forma tranquila, sem ter que sair, meu Deus, para onde é que eu encontro, como é que é isso, nanana. E no curso eu também te dou algumas dicas aí de quais marcas são legais você comprar, quais marcas não são legais, quais os lugares que você encontra aí os óleos, as ervas de qualidade e o que você tem que prestar atenção antes de comprar, sair por aí comprando qualquer erva e qualquer chá e tomando e tal. Por exemplo, quando a gente fala aí de ervas medicinais, eu vou falar muito do chá de hibisco, é um dos chás que eu vou falar. Por quê? Porque tem muita propaganda sobre o chá de hibisco, porque o chá de hibisco ajuda a emagrecer e tal, e realmente ele é ótimo para emagrecer. Só que tem um problema com o chá de hibisco, um dos que eu vou falar aqui para vocês, ele tende a aumentar muco, ou seja, para pessoas que têm problemas respiratórios aí, asma, para quem tem muita sinusite, bronquite, ele não é um dos chás mais indicados, porque ele tende a aumentar o muco. Então mesmo que você esteja precisando emagrecer, mas aí você é asmática e vai tomar o chá de hibisco, não é legal. Além do que o chá de hibisco tende a baixar a pressão. Então também, se você tem pressão baixa, tem que tomar cuidado com o chá de hibisco. Tá vendo, gente? É tanta coisinha que a gente tem que saber, que a gente tem que prestar atenção antes de sair por aí usando os óleos medicinais, as especiarias, as ervas e tal, porque tem coisas que podem ser úteis para o nosso organismo e tem coisas que podem acabar nos prejudicando. E olha só, além de nesse curso Bálsamos Terapêuticos eu falar para você sobre as propriedades dos alimentos, das ervas, dos óleos, eu também trago alguns movimentos, porque lembra que eu te falei lá no começo do nosso workshop que uma das minhas formações é o movimento terapêutico expressivo? Então, dentro dessas formações eu também entendo que há alguns movimentos simples, fáceis da gente fazer, que melhoram muito o nosso dia a dia. Então vai ter um módulo inteiro falando sobre movimentos, mas movimentos simples como automassagem, porque você sabia que é muito bom a gente fazer uma oleação matinal no nosso corpo todos os dias para ativar a nossa mente, ativar a nossa circulação e fortalecer o nosso sistema imunológico? Existe um caminho específico para a gente fazer uma automassagem, nada muito demorado, algo muito tranquilo de fazer. Existem alguns movimentos que a gente faz aqui também no nosso crânio que acalmam a ansiedade, outros movimentos que ativam a mente. Existem movimentos que a gente pode fazer com os nossos olhos para a gente, tanto para melhorar aí a nossa visão, para a gente enxergar melhor, mas também são movimentos que ajudam muito a diminuir a enxaqueca e outros problemas.
Tem um movimento para eu dar uma dica aqui para vocês que eu amo, que eu sempre falo nos meus workshops e tal, que é simplesmente fantástico, que é você abrir bem os seus braços, abre bem os seus braços, faz aí comigo para você sentir. Abre bem os seus braços, aponta o coração lá para o céu, respira fundo e agora fala lá, eu tô muito triste. Pra mim, eu já dou risada, porque assim, sempre que você abre muito o seu peito, aponta o seu coração pro alto, abre o seu coração e você vai falar, eu tô muito triste, você vai ver que não faz nenhum sentido, você faz aí que você vai sentir que já te dá vontade de rir também, porque você se abre pra vida. E olha só que coisa simples e prática, num dia você não tá muito bem, tá triste, tá chateado, ou pra quem sofre de depressão, né? Para quem está naquele momento super delicado da vida, você aprender a abrir o seu peito e ver que muda toda a sua... Nasce uma nova emoção para você, nasce uma nova sensação, porque você começa a se abrir mais para a vida. Experimenta fazer isso mais no seu dia a dia. E esse é só aí um dos movimentos de dicas que você vai encontrar lá no módulo dos movimentos terapêuticos. E aí vai ter movimentos que te ajudam a dormir melhor, movimentos que ajudam a diminuir a tensão muscular e vários outros movimentos para tratar aí essas suas dores chatinhas que incomodam a sua produtividade e que estressam muito o seu organismo. Então, lembrando sempre que para mim o mais importante é a integração corpo, pensamento e emoção. Então, assim como as ervas medicinais, os óleos e os alimentos, o nosso corpo também é o melhor terapeuta e a gente pode aprender a usufruir melhor dessas propriedades que estão aqui com a gente, pertinho, fácil acesso e ainda não custa nada, né? Incrível a gente poder se conectar aí com o poder terapêutico do nosso corpo. E não poderia parar por aí só porque eu sei que uma das questões que atrapalha muito as pessoas a trazer algumas mudanças para a vida delas é a tal da procrastinação, ou seja, eu vou deixando para amanhã, para depois. Então, nesse curso do Bálsamos Terapêuticos, a gente também tem um módulo chamado Mapas Criativos, onde eu vou te ajudar, vou te dar um passo a passo para você entender o que está acontecendo, por que é que você está procrastinando tanto, por que é que você está deixando as coisas para depois. Será que é só uma questão bioquímica? Será que tem a ver com a sua ancestralidade? Será que tem a ver com palavras e frases que você ouviu lá na sua infância e que ainda reverberam aí em você? E principalmente como é que você faz para se livrar disso tudo e ter uma vida muito mais saudável? Então esses são os 6 módulos do curso Bálsamos Terapêuticos, que é alimentos terapêuticos, ervas medicinais e especiarias, óleos essenciais e óleos graxos, movimentos terapêuticos para o seu dia a dia. E ainda a gente tem o Mapas Criativos e, não acabou por aí, um último módulo que é o Rotina Diária. Porque dentro do Ayurveda existe todo um aspecto específico da gente nutrir a nossa rotina para ter uma vida mais saudável. Aí lá no Rotina Diária eu vou te dar tanto o passo a passo da rotina ayurvédica, de como é indicado e tal. Vou te dando algumas orientações também de acordo com o seu dosha e tal, com a sua constituição, e vou te dando um caminho para você desenhar a sua própria rotina, porque às vezes a gente precisa de uma rotina, de repente a gente muda, alguns aspectos na nossa vida mudaram, como por exemplo agora na pandemia, a gente está precisando de uma rotina um pouco diferente da rotina que a gente tinha antes. É importante você também aprender como é que eu uso as ervas, os óleos aí na minha rotina e como é que eu redesenho a minha rotina sempre que eu precisar. E agora eu falei aqui pra você, e aí de acordo com o seu dosha, aí você fala assim, mas eu nunca fiz nenhum tratamento ayurvédico, eu não sei qual que é a minha constituição, eu não sei se eu sou mais do elemento fogo, mais do elemento água, mais do elemento ar, eu não sei nada sobre isso. Não se preocupa, porque no curso Os Bálsamos Terapêuticos eu vou te dar lá toda uma orientação que também vai te ajudar a descobrir o seu dosha, pelo menos as partes mais simples e mais práticas do dosha, que é o que você precisa saber para fazer as mudanças terapêuticas aí com alimentos e óleos, que é o que você precisa saber para usufruir melhor aí dessas propriedades. Por exemplo, se a sua temperatura corporal é muito mais fria, então você vai ver que é melhor alguns óleos mais quentes, mas se você oscila entre o frio e o quente, eu vou te orientar, então em tal momento do dia é melhor um óleo frio, em tal momento é melhor um óleo quente, a mesma coisa para as ervas e para os alimentos, porque agora a gente já sabe que os alimentos também têm propriedades terapêuticas como frio, quente, não é? Tem óleos que nos esquentam, tem alimentos que nos esquentam, tem alimentos que esfriam, e agora você já sabe os impactos, ou pelo menos alguns impactos que tem aí na sua vida
mas eu posso te garantir que são muito mais. A gente pode aprender a aproveitar muito mais todas as propriedades terapêuticas das ervas, dos óleos e dos alimentos e ter uma vida muito mais saudável, a vida que você merece. Então, mais uma vez aí fica o meu convite, se você estiver interessado no curso Bálsamos Terapêuticos, você deixa o seu comentário aí e você fica atenta ao seu e-mail e também ao meu canal de Telegram. Se você ainda não se inscreveu no meu canal de Telegram, clica no botãozinho ali do canal de Telegram, se inscreve, porque eu costumo mandar aí assim algumas promoções especiais para as pessoas que estão no meu canal de Telegram. Acabo enviando muito mais dicas terapêuticas também para o meu canal de Telegram, porque eu entendo que as pessoas que estão ali estão interessadas realmente nas ervas, nos óleos, enfim, nos processos terapêuticos que eu atendo. Então, eu costumo mandar vários materiais e as pessoas que estão no canal de Telegram são sempre as primeiras avisadas. Quando é que abriu as inscrições do curso Bálsamos Terapêuticos e qual é a promoção especial que a gente vai ter nesse momento? E assim, falando em promoção especial, Ivan, quando é que abre o curso, né? Eu quero fazer, tô super interessada, quero dar esse passo aí do meu autocuidado, quero voltar a cuidar de mim, voltar a me amar e quero cuidar da minha família de uma forma muito mais natural. Como é que eu faço? Olha só, o curso deve abrir as inscrições aqui entre o dia 18, 20, por aí a gente vai abrir as inscrições, a gente ainda não tem a data certa, a gente está fazendo alguns ajustes aqui na equipe, para a gente decidir quando é que a gente vai abrir as inscrições do curso, então fica muito ligada ao seu e-mail e também no meu canal de Telegram, que a gente vai te passar em primeira mão aí sobre esse curso Bálsamos Terapêuticos, e é muito provável que eu te envie também um vídeo muito mais detalhado falando sobre o curso Bálsamos Terapêuticos. Agora, qualquer dúvida que você tiver e tal, me manda uma mensagem, deixa uma mensagem aqui nos comentários, fala pra mim também como é que esse workshop terapêutico te ajudou de alguma maneira, o que você aprendeu, quais as luzes que se abriram, quais portas que se abriram aí para você entender um pouco melhor a relação entre o seu organismo, os alimentos, as ervas e os óleos. E claro, se você quiser saber mais, vem comigo para o curso Bálsamos Terapêuticos, que eu tenho muita coisa para te ensinar e para te ajudar a ter uma vida muito mais produtiva e com menos estresse. Gente, adoraria compartilhar muito mais tempo com vocês, dividir muito mais do meu conhecimento, mas agora eu preciso voltar os meus esforços e o meu olhar para essa nova turma que vai nascer aí, que é a turma do Bálsamos Terapêuticos. Então, eu tô te esperando lá, quem sabe a gente continua a nossa troca aqui sobre ervas, alimentos e óleos, mas de uma forma um pouco mais profunda, porém prática, simples e rápida de você colocar no seu dia a dia, que essa é a proposta do curso Bálsamos Terapêuticos. Assim, uma vida mais produtiva, com menos estresse, mas tudo muito tranquilo, muito fácil, muito possível de se fazer, certo? Gente, prazer enorme, gratidão pelo tempo compartilhado, não esquece de deixar aí seus comentários e vamos nos manter em contato, certo? Me diz aí sobre o que mais que você quer saber, fica de olho no meu Instagram, no meu Facebook, entra pro meu canal de Telegram, porque eu tô sempre aí divulgando material sobre ervas, alimentos, sobre a dança terapêutica, sobre o desenho terapêutico, enfim, tudo que eu puder para te ajudar a ficar melhor, a ter uma vida muito mais equilibrada, muito mais saudável. Como a gente diz no Ayurveda, Namastê.